Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com sintético. Ela é super rápida de ser feita e fácil também. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa a gente vai precisar deste kit aqui. Eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. Ele é composto por essa parte aqui, que é uma base de sintético e zíper, por essas duas bases, que são a frente e a parte de trás da bolsa, que também é de sintético e tem um bolsinho com zíper, uma alça tiracolo, também de sintético com mosquetões nas extremidades, e dois acessórios para prender a alça aqui na bolsa. E o fio que a gente vai utilizar é esse fio de malha da Fischer. É um fio de malha extra premium de 25 milímetros. E a cor é o azul mar, de código 45. E a gente vai usar essa agulha aqui, que é uma de 4 milímetros da Clover. Precisa ser uma agulha que entre bem facilmente aqui na furação dessas bases de sintético. Então, eu vou iniciar deixando uma sobra de fio do começo aqui do rolo de 20, 25 centímetros. E vou iniciar por qualquer furação da base na parte direita, né? A gente vai inserir aqui da parte direita do sintético para a esquerda, que tem esse camurça. E vou trazer esse fio aqui para frente. Aqui vai ficar esse fio, para depois a gente usar. Venho aqui no próximo furo da base, trago o fio maior, que é o que vem do novelo, aqui pra frente, e tiro, fazendo um ponto baixíssimo. Essa agulha aqui, ela não é a mais indicada para o fio, mas a gente precisa de uma agulha que seja menorzinha para entrar aqui no sintético. Então, algumas vezes vai escapar, assim como escapou dessa vez. Mas depois, se for o caso, né, se a gente vê necessidade, a gente pode trocar na hora de usar só o fio na parte só de crochê, sem o sintético, tá bom? Então, a gente vem aqui no próximo furo, trago aqui o fio e tiro. Venho aqui pro próximo furo, trago e tiro. Estou fazendo pontos baixíssimos. E eu vou fazer isso em toda a volta. Um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Para cada furo que tem aqui nessa base de sintético. Então, olha, dei toda a volta fazendo os pontos baixíssimos. Terminei aqui, porém, ficou um espaço aqui entre o primeiro e o último. Então, agora a gente vai inserir a agulha aqui, de frente para trás, nesse último ponto baixíssimo, no mesmo lugar onde tá essa alcinha aqui, que é a última alça, do último ponto. E vou inserir minha agulha lá nesse último furo também. E vou buscar este fio aqui que eu deixei do início do rolo. Vou trazer ele aqui pra frente. Então, eu vou passar pelo sintético e por esse último ponto baixíssimo. Trago ele todo aqui pra cima. E repare, ó, no mesmo lugar da última alcinha aqui, da última laçada que ficou desse último ponto baixíssimo. Agora, eu vou simular mais um ponto baixíssimo entre esses dois. Então, eu vou trazer este fio, passando minha agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo e vou levar lá pra cima. E agora, aqui de baixo pra cima, eu vou inserir minha agulha aqui nesse último ponto baixíssimo, para levar esse fio lá pra trás novamente. Pronto. Assim, a gente simulou aqui mais um ponto baixíssimo. Agora, eu vou voltar a agulha aqui nessa alça, regular ela. Esse fiozinho aqui, que é do início do rolo, eu vou deixar aqui pra gente esconder ele em alguns pontos, antes de cortar. Aqui, eu vou fazer uma corrente. Venho para esse próximo ponto, inserindo aqui, ó, dentro do ponto baixíssimo, que é o próximo, e na furação também. Vou levar a agulha lá para trás, buscar o fio do novelo, trago aqui para frente, dou altura pro ponto, laço e tiro. Repare que assim eu já tô escondendo esse fiozinho, tá? Venho aqui pro próximo ponto baixíssimo, inserindo minha agulha, levando ela lá para trás, busco o fio, trago ele aqui pra frente, dou altura, laço e tiro. Venho para esse próximo, insiro, trago,
dou altura, laço e tiro. Venho pro próximo, inserindo no próximo ponto baixíssimo, e assim eu vou fazendo esses pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto baixíssimo que eu fiz aqui nessa base de sintético. E por ser um fio de malha, que ele tem uma espessura maior, eu não vou precisar fazer aumento nessas laterais. Então, a gente vai fazer só um ponto para cada ponto de base. Assim já tá bom de esconder, depois eu vou cortar essa sobrinha. E agora eu só continuo por toda a volta. E vai ficando desse jeitinho aqui. Então, pronto, ó, dei toda a volta, lembrando que eu não fiz aumento nenhum, porque este fio de malha, né, ele permite que a gente faça as curvas sem precisar de aumento. Se você tiver com fio mais fininho, por exemplo, um fio náutico, né, de 5 milímetros, algo parecido, você terá que fazer alguns aumentos nas curvas, tá? Mas esse fio aqui permite a gente fazer só um ponto. E ver como ficou bem bonitinha. A base aqui não ficou buracos, né? Não faltou ponto em lugar nenhum. Então, aqui, agora a gente deu toda a volta, agora eu vou cortar esse fio com um pouco de espaço. Vou puxar essa última alcinha do último ponto baixo feito. Venho aqui no primeiro, ó, de trás pra frente, passando a agulha aqui nas duas alcinhas que tem a parte superior do ponto. Levo esse fio aqui para trás. E agora, eu vou voltar ele da onde ele veio. Mas eu vou passar aqui, ó, por essa alcinha aqui também. E vou trazer ele aqui pra trás. Dessa forma, ó, regulo o fio. Fica um fechamento bem perfeitinho aqui. Agora, este fio aqui, eu vou esconder ele também em alguns pontinhos. Eu posso fazer isso com agulha de crochê, como eu tô fazendo aqui. E também com agulha de tapeçaria, ver o que você prefere aí. Então, eu vou passar aqui minha agulha, com um jeitinho aqui, vou esconder este fio. Sem puxar muito, para não deformar o ponto lá na frente, tá? Ó, escondo, não puxo e corto. E aqui também vou cortar esse que é o do início, né? Que eu escondi em vários pontos pra cá. Feito isso, essa base aqui, essa parte, né, da bolsa, que é a parte de trás da bolsa, tá pronta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo trabalho nessa outra parte aqui, que é da frente, mas ela vai ser feita igualmente. E também nessa parte aqui, que é do zíper. Vou fazer a mesma coisa aqui. Porém, aqui, a gente vai ter que colocar mais aumentos, porque aqui é uma curva maior, né? É um canto. Então, aqui sim a gente vai colocar aumentos, eu já te digo como que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, já fiz essa parte igual a essa, né? Igualzinho, tá? Com a mesma quantidade de pontos, do mesmo jeitinho, sem aumento também. E aqui eu tô começando a fazer aqui no retângulo. Primeiro, essa primeira carreira de pontos baixíssimos é igual, tá? Então, aqui no canto, ó, um ponto baixíssimo, venho aqui no próximo, mais pontos baixíssimos. Então, essa primeira carreira é igual a essa parte aqui. Então, quando eu começar aqui a fazer os pontos baixíssimos, os pontos baixos, né, que é essa segunda carreira que a gente faz aqui de contorno, né, nesse retângulo, assim como a gente faz do lado de cá também, dessas duas partes. Daí, eu venho aqui te mostrar como que eu faço essa curva aqui, que é uma curva maior por ser uma quina, né, não é só uma curva. Então, vamos lá, eu fiz aqui a carreira de pontos baixíssimos e igualzinho eu fiz nessas duas partes. E agora, eu tô iniciando aqui com os pontos baixos, tá? Agora, eu cheguei aqui no canto, esse fio aqui é o que eu tô escondendo, né, do início do rolo. Agora, eu cheguei aqui no ponto do cantinho. Então, aqui nesse ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E, pra fazer essa curva, eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. E já fiz a curva. Agora, eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo.
Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Chega de esconder, que já tá uma distância boa. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Cheguei no outro canto. Então, aqui nesse outro canto, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, para virar, vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, vai ser assim, nos cantinhos, nas quinas dessa parte aqui que tem o zíper, a gente vai colocar 2 pontos em cada furação que tem aqui mais próximo ao cantinho. E no restante aqui dos pontos, é só um ponto para cada furação e para cada ponto que eu tenho aqui nessa base de sintético, que são esses pontos baixíssimos. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui essa base aqui é a da frente, tá? Mas pode ser a da parte de trás também, não tem problema nenhum, porque elas são iguais. E eu vou marcar aqui, coloquei 3 marcadores de pontos. Pode ser também fio, tá? Não tem problema se você não tiver marcador de ponto. E eu marquei ponto a ponto, tá? Sem pular ponto. Então, tá certinho aqui a quantidade de pontos. Eu vim seguindo aqui, ó, conforme essas alcinhas. E eu marquei aqui numa extremidade, aqui bem no meio e aqui na outra extremidade. E eu contei a quantidade de pontos que ficaram sem esse zíper, né? Sem essa parte de zíper. Foram 37 pontos. Então, os pontos trabalhados agora só no crochê serão esses 37 pontos aqui. Então, agora, eu deixei aqui os marcadores de pontos, mas essa parte aqui eu vou fixar nessa outra só depois, tá? Então, eu vou trabalhar aqui nesse momento. E a gente precisa considerar principalmente essas 2 marcações aqui laterais. Essa daqui nem precisa, foi só pra gente ter uma noção de como ia ficar aqui bem no centro, né? Bem no meio aqui, comparado às laterais. Então, agora, eu contei aqui a quantidade de pontos que eu tenho aqui, são 37 pontos, e aonde eu vou trabalhar agora para fazer essa lateral onde não tem zíper. Então, eu vou pegar aqui começar, né, com um novo pedaço de fio, pulo este ponto aqui, ó, que ele já está marcadinho, que é onde vai ter aquela parte de sintético com zíper, venho neste próximo, e eu vou usar só essa alcinha de trás aqui. Então, aqui, ó, tá o ponto, e eu vou usar só essa de trás, essa alcinha de trás. Vou trazer aqui, deixando uma sobrinha de fio, onde eu vou já esconder aqui nesses pontos que eu vou fazer. Então, aqui eu começo com uma corrente, venho para esse próximo ponto, lembrando de pegar só a alça de trás, ó, repare que aqui ficam 2 alcinhas. Pego só a de trás, esse fiozinho vem aqui por cima, trago o fio e faço ponto baixo. Venho para esse próximo ponto, pegando só essa alça de trás, engato aqui esse fio, trago, faço ponto baixo. Então, eu vou fazer todos esses pontos aqui, fazendo assim um ponto baixo, pegando só a alça de trás, até chegar ao ponto anterior a esse outro marcador que eu tenho aqui desse outro lado. Cheguei aqui ao ponto anterior ao do marcador, vou cortar este fio, puxo essa última alcinha do último ponto, e eu já vou esconder esse fio aqui, tá? Então, eu venho aqui por trás desses pontinhos, pode ser com agulha de tapeçaria, se você preferir. Venho aqui por detrás desses últimos pontos feitos e vou esconder este fio. Escondi ele aqui em alguns pontos, vou cortar o excesso. Posso passar uma colinha aqui também, tá, gente? Agora, eu volto aqui no primeiro pontinho feito e vou iniciar uma nova carreira em cima dessa. Iniciando aqui na primeira correntinha, que vale como um ponto baixo, trago aqui este fio, coloco ele pra cá, porque a gente vai esconder ele,
faço uma corrente, que vai valer como o primeiro ponto baixo dessa carreira. Venho aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo centrado. Então, insiro aqui no centro do ponto e aqui atrás também, tá? Ponto baixo centrado, a gente tem que inserir a agulha no centro, tanto na frente do ponto como atrás. Trago aqui o fio e fecho, fazendo um ponto baixo centrado. Ó, aqui tá o próximo ponto, ó, é um Vzinho, a gente vai inserir no centro aqui e no centro atrás também. Trago aqui o fio, faço ponto baixo centrado, já escondendo esse fiozinho aqui. Então, eu vou fazer toda essa carreira dessa mesma forma. Então, eu segui fazendo aqui, ó, essa segunda carreira com pontos baixos centrados, um ponto baixo centrado para cada ponto baixo, né, que tem na base. E aqui é o último, ó, ele fica mais encolhidinho, mas aqui está o último. Se tiver dúvida, conte, tá? São 37 pontos. Ajeita aqui esse último, que ele fica mais diferente, né, por ser o último aqui. Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou cortar o excesso de fio, puxo essa alcinha e vou esconder aqui por trás desses pontos feitos aqui, os últimos pontos, né, feitos nessa mesma carreira, assim como eu fiz na carreira de baixo. Pronto, corto o excesso. Então, aqui já foram feitas 2 carreiras. E agora, eu vou fazer uma terceira da mesma forma, com pontos baixos centrados. Então, assim, eu concluí a terceira carreira. Então, é uma carreira com ponto baixo simples e 2 de pontos baixos centrados. Sempre fazendo desse mesmo jeitinho no início e no fim da carreira. Assim, ó, a gente já escondeu todos os fiozinhos, tanto aqui como aqui. E agora, eu vou pegar aquela outra parte, como essa daqui, né, igual a essa, porém, essa daqui é da frente, que tem o zíper, aquela outra é a parte de trás, e vou fazer a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu fiz nessa daqui. Então, feitas as 2 partes iguais, né, olha, mesma quantidade de carreiras e pontos, tá? São 37 pontos, ó, o marcador aqui, assim como eu pus do lado de cá. Agora, eu vou começar, antes de pôr aquela parte de sintético com zíper, eu vou unir essas 2 partes aqui, tá? E eu vou fazer isso ponto a ponto, lembrando que eu não vou pular pontos, tá? É um ponto por outro ponto do mesmo jeitinho aqui na outra lateral. Peço desculpa pra você que aqui do lado agora tá começando uma obra, gente. Então, vocês vão escutar esses barulhos esquisitos no fundo, tá? Então, vamos começar a união, iniciando com um novo fio, aqui nesse primeiro ponto. E a gente não vai pular pontos, tá? Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, insiro minha agulha entre esses 2 fiozinhos que tem sobre o ponto que a gente tá usando de base. Então, eu insiro aqui, ó, no meio. Trago aqui este fio, depois este fiozinho aqui, depois a gente arremata ele. E agora, eu vou inserir do lado de cá, também entre os 2 fiozinhos do primeiro ponto. Sempre, ó, de fora da bolsa lá pra dentro. Trago o fio aqui, passo por uma parte e passo pela outra, tá? Dou uma regulada aqui, puxando o fiozinho. Agora, eu venho no próximo ponto. Sempre de fora pra dentro, passando aqui, ó, entre os 2 fiozinhos. E aqui embaixo também, ó, que estão os 2 fiozinhos. Eu insiro lá pra dentro, ó, de fora pra dentro, só neste fiozinho. Trago aqui, passando por uma parte, passando pela outra e passando aqui nessa alcinha que eu tinha deixado já na agulha. Novamente, pro próximo ponto. Insiro aqui de fora pra dentro, pegando só uma alcinha. De fora pra dentro aqui do outro lado, pegando só uma alcinha. Minha mão aqui tá por dentro, ajudando o fio a engatar na agulha. Trago e tiro, fazendo um ponto baixíssimo, unindo as 2 partes. Venho pro próximo ponto, ó, só um fiozinho de fora pra dentro da bolsa. Na parte de baixo, a mesma coisa.
Ajudo aqui o fio a engatar na agulha, trago e tiro. Venho pro próximo, ó, sempre de fora pra dentro. E depois passo o fio em todos os fiozinhos que eu engatei a agulha. E assim a gente vai fazer toda essa união desses pontos aqui, desse mesmo jeitinho. Então, eu segui fazendo, olha que lindo que fica o trabalho. Bem direitinho, bem fechadinho, né? Fixado aqui as duas laterais. Fiz até o último ponto, repare como deu certinho aqui a quantidade de pontos, tá? Sem pular, lembrando. Agora, aqui eu vou cortar este fio. Puxar essa alcinha. E depois eu vou arrematar ele, assim como eu vou arrematar também o do início aqui, deste outro lado. Então, já tirei todos os marcadores e agora eu vou esconder esses dois fiozinhos aqui em alguns pontinhos aqui por dentro. Vai ficar mais fácil eu arrematar agora do que depois, tá? Então, eu já escondo aqui esses fiozinhos, corto e posso passar uma cola também, tá? E desse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, feita essa parte aqui de baixo de crochê, agora a gente vai começar a unir essa parte aqui do zíper, né? Que tem o sintético junto com o crochê. E pra fazer essa união agora, eu vou usar uma agulha de tapeçaria, com o mesmo fio que eu usei até agora esse fio de malha. Então, deixa eu te mostrar quais as alcinhas que a gente vai usar pra fazer essa costura. Aqui, ó, tem sempre essas duas alcinhas, né, em cada ponto aqui de base, são duas alcinhas. A gente só vai pegar essa de baixo, tá? A gente vai deixar essa mais próxima ao sintético, a gente vai deixar ela de lado. E virando aqui, a gente vai usar essas alcinhas aqui também para fazer essa costura para ficar mais firme. E nessa parte aqui do zíper, a mesma coisa, ó, aqui estão as duas alcinhas, a gente vai pegar essa de trás. Ó, essa da frente tá mais perto do sintético, então ela vai ficar ali como acabamento. E também vou pegar essa alcinha que tem atrás do ponto. É desse jeito que a gente vai inserir essa agulha pra fazer essa costura. Então, eu coloquei aqui um marcador só pra você entender bem qual que é o ponto que a gente vai pegar. É o primeiro dessa lateral. Lembrando que aqui no canto a gente faz 2 pontos, tá? Então, a gente só pega o ponto que tá na lateral aqui. Esse ponto que tá junto com esse, ele é dessa lateral, então a gente não pega ele. Então, a gente vai começar aqui por este ponto, tá? Então, a gente vai pegar essa alcinha e mais essa que tá aqui atrás do mesmo ponto. Então, eu vou começar aqui, ó, de baixo pra cima, passando aqui só nessa parte e trazendo um tanto bom de fio aqui. Agora, eu venho aqui e também, ó, de baixo pra cima, pegando nas duas alcinhas que a gente combinou nesse primeiro ponto aqui. E vou passar aqui pra cima também, unindo aqui essas duas partes. E agora, a gente vai começar uma costura nesses pontinhos que eu te mostrei, nesses fiozinhos que eu te mostrei. Então, aqui, ó, de cima pra baixo, de baixo pra cima. De cima pra baixo, quando eu falo de cima pra baixo aqui nesse caso, é de fora da bolsa pra dentro. E depois, ó, pra voltar, de dentro pra fora. Tá? Novamente, no próximo ponto, ó, nos fiozinhos que a gente combinou, de fora pra dentro, e agora aqui, de dentro pra fora. Pode puxar bem, pra ficar bem fixadinho. Venho aqui pro próximo ponto. E aqui é a mesma quantidade de pontos que tem, então a gente não pula ponto nenhum, tá? Agora, a gente vai puxando pra fazer mais uma costura. E assim, a gente vai fazer por toda esta parte. Então, aqui eu costurei toda essa parte. Agora, eu cheguei aqui nessa lateralzinha. Aqui são 5 pontos que tem deste lado. Então, eu tenho que fazer 5 costuras do lado de cá.
Então, eu vou pegar 2 pontos deste lado, um aqui bem nesse centro, onde foi a fixação das 2 laterais, e mais 2 aqui do lado de cá. Mas a técnica vai ser a mesma. Então, eu venho aqui, ó, pegando do mesmo jeitinho. Aí, eu venho pro lado de cá, vou pegar 2 fios ali também. Pra fazer essa costura. Puxa bem. Venho aqui neste segundo pontinho. Pego aqui 2 fiozinhos. Vou pegar um aqui mais de baixo, um mais de cima. Agora, aqui neste bem do meio. Já junto com este daqui, ó. E agora, a mesma coisa aqui. Chegando aqui, agora eu vou começar a fazer esta união aqui, assim como eu fiz aqui na outra parte. E aqui da mesma forma que eu acabei de fazer nessa lateral menor. Então, eu terminei aqui a costura. Já estão todas as partes fixadas. Esse aqui é o começo do fio, tá? Que eu não tirei do rolo. Então, eu vou cortar esse fio e vou levar lá pra dentro pra gente arrematar lá por dentro ele. Deixar um pouquinho de espaço pra gente poder esconder ele lá dentro. E a minha agulha também tá lá dentro já. Então, vou trazer esse fio. E agora, eu vou arrematar os 2 fiozinhos aqui por dentro. E antes ainda de arrematar os fiozinhos, eu vou aproveitar que já sobrou aqui um pouquinho de fio com agulha ali. E eu já vou fixar esse aqui, que é um acessório que vai prender a alça, né? O mosquetão com a alça tiracolo. Então, eu venho com a minha agulha aqui de dentro. E vou passar aqui fazendo um X, ó, onde tem esses furinhos, são 4 furinhos, né? Então, eu venho passando por aqui. Pode deixar bem firme o fio. E vou passar aqui fazendo um X. Pronto. Agora sim, eu vou arrematar os fios aqui dentro. E pra colocar o outro acessório dele lá do outro lado, eu vou ter que pegar um novo fio, mas a forma de fazer é a mesma. Feito isso, agora a gente só vai engatar o mosquetão aqui nessas meia argolas que tem do lado da bolsa. E assim terminamos essa bolsa linda, super estilosa, né, moderna, de crochê com sintético. Eu espero muito que você tenha gostado, não esqueça de me deixar o seu like e um comentário também me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!